Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 11 de maio de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, sobre os teus queridos, os teus afazeres, as tuas tarefas, as tuas responsabilidades. O Senhor já derramou, já concretizou, já é uma realidade em nome de Jesus. Estamos sempre lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito, sempre um pequeno trecho e colocando isso, na nossa, contextualizando, colocando isso no nosso cotidiano, na nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, alimentando a inteligência da nossa fé. Nós cremos, mas precisamos alimentar a inteligência da nossa fé. E você hoje está comigo aqui, terça-feira, e nós vamos dar continuidade. Estamos lendo Mateus capítulo 19. E eu sempre falo isso para vocês, sempre vou falar. Ler o livro, por exemplo, a Bíblia, é maravilhoso quando você sabe que ler não é apenas pegar um pedaço, isso também é, mas quando eu tenho toda a lógica, o entendimento de tudo que significa os 66 livros da Bíblia, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, E isso significa todo o conceito de Deus, de quem é Deus, de como ele age, de como ele pensa, de como ele sente. Claro que não vai esgotar o assunto. A Bíblia não esgota o assunto. Deus é muito maior do que a própria Bíblia. Mas você já começa a ter uma ideia, já começa a pelo menos sustentar a tua vida por sobre fundamentos eternos, Então eu sempre falo que uma coisa é eu entender a letra da lei, outra coisa é eu entender o sentimento da lei. Eu falava ontem ainda, se eu não me engano, ontem à noite, eu conversava pelo WhatsApp com a pastora Mara, eu falava assim, que os tesouros que o Senhor tem para nós, seja no mundo terreno ou no mundo espiritual, são tesouros escondidos, Por que são tesouros escondidos? Porque o Senhor não dá, ao conhecimento de todos. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Senhor dá a conhecer, dos seus projetos, dos seus estatutos, daquilo que ele deseja, dos seus desejos, dos seus propósitos, para aqueles que o amam, Então, ele ama a todos? Ama a todos. Mas ele se dá a conhecer àqueles que o amam, como diz lá no Salmo capítulo 25, versículo 14. Então é exatamente essa constituição que o Senhor derrama sobre nós. E esse texto, que é um texto, um dos mais, eu diria, um dos mais ministrados, principalmente quando são palavras de evangelismo, de pregação do evangelho, é Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante. É um texto muito rico, muito especial, que diz muito respeito à nossa vida, mas também é um texto que nos ensina muito, que fala a respeito do Senhor de uma maneira muito profunda, muito singular, muito delicada ao mesmo tempo. Então vamos lá? Mateus 19, versículo 16 em diante. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, bom só existe um, porque ele está falando do Pai. Aí você vai falar, mas Jesus não é bom? Eu sempre faço uma distinção do significado de algumas palavras, alguns conceitos, bíblicos, conceitos da cultura hebraica, conceitos divinos, em relação aos conceitos que nós temos no nosso cotidiano, na nossa cultura. Então, o que é ser bom para nós?
Ser bom para nós é uma pessoa que não fala palavrão, vamos dizer assim, é uma pessoa que não faz mal para ninguém, né? Isso é uma pessoa boa. Mas para nós, dentro da nossa visão, né, de sociedade, de comunidade, de convivência familiar, de convivência social, isso é ser bom, né? Uma pessoa altruísta, uma pessoa que preza assistência social, isso é ser bom. Agora, e aos olhos de Deus, o que é ser bom? Aos olhos de Deus, ser bom é exatamente uma pessoa que cumpre com a palavra de Deus. Não é cumprir como uma regra, mas que tem no seu cotidiano, na sua maneira de se manifestar, de se expressar, ele carrega a palavra de Deus, ele expressa a palavra de Deus no seu convívio. Não é uma coisa, né? Não é um manual de procedimentos que a pessoa tem que cumprir. Não, não é isso. É mais do que isso. É sentimento. Ela deseja fazer dessa maneira. Ela tem prazer em fazer. Isso é ser bom. E ser mal é aquele que não cumpre. Não é aquele que faz mal para o outro. Não, ser mal aos olhos bíblicos é não cumprir a palavra de Deus. Entendeu? Então, ser bom, e é o que eu falei ontem, ser bom aos olhos de Jesus Cristo é começar, né? Trabalhar todo o processo, porque Deus se preocupa nem sempre com o começo, nem com o fim, mas com o processo, de como eu ajo no processo, né, para alcançar aquele fim. Então, o processo todo e o final, dentro da palavra de Deus, dentro da concepção do Senhor e principalmente dentro do propósito de Deus terminar a obra que eu já comecei. Então tem começo, meio e fim. Esse é bom. E por que Jesus, ele como que meio exorta aquele jovem, né? A Bíblia fala em outro evangelho que ele era um jovem rico. Então, o que significa? Significa que Jesus ainda não havia completado a obra. Qual era a obra? A obra da cruz. Ele estava caminhando, ele estava no processo. Mas, agora você vai me entender, aos olhos divinos, ele ainda não estava na sua, vamos dizer, na sua plenitude de ser bom, porque faltava o cumprimento da tarefa. Por isso que ele diz que só existe um bom. Né? É nesse sentido. Versículo 18. E ele lhe perguntou, eu vou falar um pouquinho o versículo 17, o finalzinho. Se queres, porém, entrar na vida, ou seja, se queres ser apto ao reino dos céus, em outras palavras, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E agora ele coloca um mandamento, né, de Levítico. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele coloca os 5 mandamentos, mais o mandamento de Levítico, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, dito isso, você percebe que, e você vai falar, poxa, está faltando mandamento. Então, quais os mandamentos que faltam? Né? Dentro da lógica do Antigo Testamento, lembre-se que é aquilo que eu sempre falo para você, Jesus ainda está, né? Vamos dizer, espiritualmente, mas tecnicamente falando, Jesus está no Antigo Testamento. Ele inaugura o Novo Testamento, mas ele está no Antigo Testamento. A sua convivência, o seu cotidiano ainda é Antigo Testamento. Então, ele está, por isso que eu sempre falo para você, João Batista ainda é Antigo Testamento. Jesus, no seu ministério, ainda é Antigo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado na ressurreição, de maneira espiritual. Então, primeiro, não terás outros deuses, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4, Jesus não fala. Por quê? Com certeza esse jovem era um homem cumpridor
de todas as normas, todas as regras e toda a lei. Dentro de uma lógica de cotidiano, ele estava no seu cumprimento completo e pleno. Certo? Então, o que Jesus fala? Jesus fala sobre o 5º mandamento, sobre o 6º mandamento, sobre o 7º mandamento, sobre o 8º mandamento e sobre o 9º mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Então, você perceba que esse jovem, não apenas ele estava desejoso de um nível acima, mas você percebe que ele estava cumprindo exatamente com tudo. Então alguns, na hora que estão pregando, falam, mas não é um jovem de qualidade. Não, ele é um jovem de qualidade, porque dentro da lógica, dentro da cultura, ele estava ipsis literis cumprindo exatamente tudo que era necessário. E outro evangelho fala que esse jovem tinha muitos bens, ele era muito rico. Então esse jovem, né, que você entende, e você pensando comigo a respeito, você entende desse jovem o seguinte: primeiro, um homem cumpridor de toda a lei do Senhor. Segundo, o homem que tinha estabilidade. Porque eu já falei isso para você, naquela cultura, uma pessoa que cumpria tudo era aferido aos olhos de quem estava conversando que ele havia tido, aos olhos bíblicos, uma boa educação. Então, se ele teve uma boa educação, é porque ele tinha pais, né? Pais equilibrados, pais tementes a Deus. Então, não havia instabilidade familiar. Olha, não havia instabilidade material financeira. Né? Que alguém poderia falar, olha, mas ele está com algum problema. Também não havia. E não havia instabilidade espiritual. Por que não havia instabilidade espiritual? Era uma pessoa que cumpria com tudo dentro da lógica de Antigo Testamento, dentro da lógica das regras que se deveria cumprir, né? Pelo menos humanamente falando, ele estava cumprindo tudo que era necessário. O que a Bíblia fala sobre o Antigo Testamento? Sobre ser salvo, sobre ir para o céu. A Bíblia diz o seguinte: porque amou a minha lei, poloei sobre um alto e sublime monte. Exatamente isso. Então, não adianta, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando e até ministrando a respeito, e a intenção é boa, porque a pessoa está contextualizando, com certeza. É errado? Não é errado. Mas dentro da questão de Antigo Testamento, ele estava cumprindo. Então qual era a situação dele? O porquê ele estava vamos dizer assim, um tanto quanto insatisfeito? Insatisfeito pessoalmente falando. Primeiro, porque ele é um homem de Deus. E por que ele está insatisfeito? Porque ele quer ir além. Olha o que Jesus diz para ele assim, né? E ele perguntou quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, enfim. Replicou-lhe Jesus, replicou-lhe o jovem. Gente, o jovem, ele deseja, ele está insaciavelmente buscando no Senhor como cumprir, como viver além. Então isso mostra o que? Uma insatisfação. Tudo aquilo que ele já estava vivendo, e ele não tinha estabilidade familiar, ele não tinha estabilidade, que eu poderia dizer que muitos buscam a vida inteira, uma estabilidade material, financeira, profissional, ele não tinha esse problema. E ele não tinha uma estabilidade espiritual também não. Porque segundo aquilo que era a vontade do Senhor, ele estava cumprindo. Então qual é o problema desse jovem? Misericórdia. Porque ele tem tudo de bom e do melhor. Não obstante tudo isso, ele ainda é uma pessoa equilibrada.
de inteligência emocional num nível maravilhoso. Uma pessoa sábia aos olhos até divinos, porque era um cumpridor da palavra de Deus. Diz assim, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Quer dizer, depois de tudo isso, eu ainda estou com problemas no meu coração. Eu estou insatisfeito. Eu não estou feliz. A felicidade ainda não habita no meu coração. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, é claro que quando você ouve e lê uma coisa dessa, e muita gente pregando a respeito, sempre cita a questão da riqueza, que o problema era a riqueza em si. Aqui, nesse caso, eu entendo que não era a questão da riqueza em si, mas era o que o jovem estava fazendo com a riqueza. Por quê? Agora eu vou falar uma frase de fundamento para você guardar. A questão não é eu ter, porque no reino dos céus não é ter. A questão é o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho. Por quê? Porque a questão não é eu ter, mas a questão é eu saber compartilhar. Então esse jovem tinha um dom. A Bíblia coloca como dom de riqueza, ou dom de adquirir riquezas. Está lá em Eclesiastes, depois você lê a respeito. E o que é esse dom? O dom que a pessoa tem, que você sabe o que significa isso. Né? É como o dom que um poeta tem, é como um dom que um músico tem, é como um dom que um letrista tem de música, de melodia, de poesia, de livro. São dons. A Bíblia fala que o Senhor deu dons aos homens. Então são dons. E esse jovem tinha um dos dons que é o dom de adquirir riquezas. A questão toda é que, presta atenção, nós devemos viver 3 condições espirituais para nós nos sentirmos plenamente satisfeitos. Aqui é o segredo da felicidade. Primeiro, é eu identificar que veio da parte de Deus. Segundo, sou eu celebrar o que Deus fez por mim e saber que esse dom pertence ao Senhor. Terceiro, aqui está o problema. Compartilhar, comungar com o outro, com meu par, aquilo que eu tenho. A despeito de... Eu conversava com o pastor José Pinheiro ontem, né? À tarde. E com o bispo Antônio. Por quê? Porque é eu celebrar aquilo que eu tenho e colocar à disposição do reino. E principalmente, claro, colocando à disposição do reino, é colocar à disposição daqueles que estão ao meu redor, porque é um dom. E o dom, quando ele é derramado sobre mim, não é para apenas eu ter, mas é para eu dividir, para eu compartilhar, seja lá qual for o dom que eu tiver. Se é de ensino, ensinar. Se é do pastoreio, de pastorear. Parece que eu estou falando uma coisa simples, e é simples, porque tudo que vem da parte de Deus é muito simples. A questão é o quanto profundo eu entendo e o quanto essa profundidade se manifesta, que eu conversava com a pastora Mara ontem à noite pelo WhatsApp, que é exatamente toda a questão e todo o problema. Principalmente para o rico, porque a pessoa que tem dinheiro, ou que, aos olhos humanos, é uma vencedora nessa área, geralmente, na maioria das vezes, é por isso que mais tarde, e a gente vai passar por esse texto ainda, mais tarde o Senhor fala que o rico, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque, primeiro,
A maioria das vezes, o rico, para ser rico, é porque ele passou por cima de alguém. Não tem riqueza de outra maneira, a não ser que seja dom de Deus. O rico que não é por obra de uma manifestação do Espírito Santo, ele, naturalmente falando, passou por cima de alguém. E isso, aos olhos de Deus, é pecado. Né? Naturalmente falando, para ser rico, alguém perdeu para que ele ganhasse. Ou é dom, ou vamos dizer, ele acumulou aquela riqueza de outras maneiras. É por isso que o rico, durante toda a Bíblia, toda a história bíblica, o rico é olhado com outros olhos pelo Senhor. Aí você vai falar, mas Deus não gosta da riqueza? Não é isso. O nosso Deus é rico. A questão toda é porque como foi amealhada aquela riqueza e o que significa aquela riqueza para aquela pessoa, que é exatamente o problema desse jovem. Então o problema não é a riqueza. A questão toda, e aí tem tal o 10º mandamento, né? Que o 10º mandamento também não é dito, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É possível, a Bíblia não está falando isso, eu que estou falando. É possível que esse 10º mandamento precisaria ser visto ou revisto por esse jovem. Segundo, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao culto ao Senhor, diz respeito a Deus. Então, o que diz respeito a Deus e o que diz respeito ao próximo, no 10º mandamento, precisava ser revisto por esse jovem. Precisava ser aferido qual era o nível de compromisso com esses 2 mandamentos. Eu estou falando como Antigo Testamento, então, dentro do Antigo Testamento também a palavra de Deus, então Jesus está trabalhando com esse jovem. Por quê? Porque quando Jesus toca na questão da riqueza, ele retrocede. Por quê? Alguma coisa ele fez para ficar rico daquela maneira. Segundo, ele precisava celebrar a sua riqueza, reconhecendo, primeiro ponto, né? Reconhecendo que havia sido derramado pelo Senhor, e em terceiro lugar ele precisava o quê? Compartilhar. Então faltava a ele dividir. Não é para ficar pobre. Aí alguns pregam, principalmente o pessoal da cultura mais católica, né? Ministram que as riquezas, o problema é a riqueza. Não, o problema não é a riqueza, o problema é o que é a riqueza, né? Qual é o lugar que a riqueza ocupa no meu coração. Às vezes eu posso ser rico, às vezes posso não ser. Não é questão de ter ou não ter. A questão é o que esse bem material, né? Esse bem da riqueza, do dinheiro, ocupa no lugar no meu coração. Lembra que eu falei para você, quando a gente falou de riqueza, lá em Mateus capítulo 6, que o único Deus que Jesus coloca no mesmo nível do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra é a riqueza. Por que a riqueza? Porque a riqueza deixa de ser uma questão material, de qualquer material, e passa a ser uma entidade. Agora, quem faz dessa riqueza entidade sou eu mesmo, não é ninguém, sou eu. Então, esse jovem precisava trabalhar isso na vida dele e saber, já que ele estava rico, e possivelmente ele pertencia a uma família rica, porque alguns textos da Bíblia, algumas traduções chamam esse jovem de príncipe, e só era príncipe alguém que tinha muita grana na época. Então isso é que está fazendo a diferença. Não é a questão da riqueza em si, mas era o quanto, em que lugar ocupava no coração dele. Possivelmente ocupava no lugar do 10º mandamento e ocupava no lugar dos 4 primeiros mandamentos, né? Que Jesus pontua e faz o desfecho com Levítico quando diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você percebe que o propósito, é por isso que eu preciso ler o texto inteiro. Por isso que ser bom
é completar a obra que Deus tem sobre a minha vida de maneira boa, perfeita e agradável. Ou seja, não fugir do propósito de Deus. Aquele homem era rico como um dom. Se era a riqueza como dom, ele precisava dividir, compartilhar. Para ficar pobre porque Deus não gosta de rico? Não. Porque é dom, vem da parte de Deus. Então não é maldição. A questão toda é que ele precisava compartilhar. A questão toda é que a pessoa, quando fica rica, ela se acha mais que os outros. Em outras áreas também, mas principalmente na riqueza. Então ele manda lá, eu sempre falo, né, escreve um livro falando dos 2 pontos para que ele alcançou o primeiro 1 milhão. Né? Está cheio por aí pela internet de pessoas falando a respeito. Isso é pecado. Pecado na origem, porque se a pessoa conquistou, por mais que ela tenha um segredo, tenha uma dinâmica e tal, ou ela passou por cima de alguém, não tem outro jeito, porque tem mais pobre do que rico na terra, ou é dom de Deus, né? Ou um é pecado, porque passou por cima de alguém, então não observou os mandamentos que Jesus coloca como o 10º mandamento, ou então o mandamento de Levítico, ele não amou o próximo como a si próprio. E em segundo lugar, se foi dom de Deus, ele está pecando também, porque ele está retendo aquilo que não é dele. É como se eu estivesse aqui e não estivesse aqui, como se eu estivesse, mas não estivesse. É como se eu tivesse tudo isso que eu tenho aqui, né? Eu estava falando para o Bispo Antônio, olha, eu consegui um celular, agora eu posso falar pelo Facebook. Ah, agora consegui um outro celular, esse celular é emprestado, eu posso falar pelo Instagram. Né? Ah, eu consegui um computador, não é o melhor, mas é o que eu consegui. Então tá aqui. Se eu não fizesse isso em relação à tua vida, o pecado seria meu. Por quê? Porque é algo que o Senhor colocou sobre a minha vida como propósito. E se eu não cumprir com o propósito de Deus, o pecado é meu. Exatamente em relação à riqueza a esse jovem. A mesma coisa. O pecado era não compartilhar e achar que aquilo que ele tinha foi pelo seu vigor, pela sua vitalidade. Então ele não poderia ficar sem. Por quê? Porque eu conquistei. Se eu ficar sem, como é que eu vou ficar depois? Vou ficar pobre? Ora, jovem, foi você que fez ou o Senhor que te deu? Exatamente o que Davi faz. Ao contrário disso, né? Davi fala, eu não estou dando nada de mim, porque tudo que eu estou dando veio do Pai. É o Pai a fonte, não sou eu. Eu não estou dando do meu particular, não. É Deus quem me dá. Eu só estou expondo e colocando à disposição do reino. Então essa questão diz respeito a toda a nossa história de vida. Assim é o enfermeiro, assim é o médico, assim é o engenheiro. Se eu não entender porque de fato eu sou um engenheiro, ou eu sou um médico, ou eu sou um enfermeiro, ou eu sou um coletor de lixo, ou eu sou um padeiro, ou eu sou um feirante, não importa. Mas se eu não entender que aquilo que está por sobre mim, primeiro, veio da parte de Deus, segundo, celebrar e saber que é para servir alguém, eu posso ser a pessoa mais, vamos dizer, aos olhos humanos, mais realizadora possível, eu estarei insatisfeito. Por quê? Porque eu não cumpri exatamente, né, com o roteiro divino, começo, meio e fim. Entender que veio da parte de Deus, celebrar e dividir com o outro. Se eu não entender isso, de nada serve a razão da minha vida. Eu não terei razão de viver. Que é exatamente o que estava acontecendo com esse jovem. Falei demais, em nome de Jesus vamos orar e amanhã temos mais, isso é maravilhoso. E todo ser humano tem esse problema. Eu vou falar de novo. Todo ser humano tem esse problema, seja ele temente a Deus, ele não seja, né? Ele tenha muito dinheiro, ele tenha pouco dinheiro. Se ele não entender todo o processo e não cumprir com todo o roteiro divino, todo o propósito divino,
ele será sempre uma pessoa insatisfeita. Alguém olha de longe e fala, mas ele tem dinheiro, mas ele é não sei o que lá, mas é... Aí você vê as pessoas que às vezes têm tanto dinheiro e são pessoas completamente vazias. Por quê? Porque não perceberam do porquê elas estão lá, do porquê elas vivem, a razão da sua vida. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus. Por quê? Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, mas o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço junto com os meus irmãos aqui, todos que estão aqui, aqueles que estarão ouvindo durante o dia, ou até mesmo ministrando, ou até anotando, a tua graça, a tua glória se manifeste, e que transponha o didático, o conhecimento teórico, e possa encontrar guarida, espaço, atmosfera no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso espírito, em nome de Jesus. Marca-nos com a tua palavra e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, minhas tias que estão aqui, meus tios, netos, filhos, genros, noras, Deus de maravilhas, os nossos queridos, os meus pais, o meu pai hoje, que está fazendo 80 anos, o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua história de vida como servo de Deus, também a minha mãe, todos que estão aqui comigo, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, meus familiares, todos os meus primos, meu primo Alexandre e todos os outros, porque é o maior ministério que existe, é o ministério quando nós estamos abertos a vivermos a nossa família, a nossa história de vida. Por isso derrama-te sobre cada um de nós, a tua presença, o teu poder, nossas famílias, ó Deus, sendo protegidas, guardadas, a pastora Nadir, a dona Maria Helena, Senhor, visita com elas todos os outros que estão passando pela Covid-19, a tua cura, a tua saúde, a tua graça, o teu poder, o teu mover, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te, vem com teu poder, tem misericórdia da nossa terra, o nosso povo, ó Deus. Agora não é mais a questão do hospital, dos profissionais de saúde, é tudo isso junto, mas também a falta de vacina, é a falta de insumos, a cada dia uma situação, a cada dia uma dificuldade, a cada dia um gargalo que não deixa, Senhor, não permite que o nosso povo seja abençoado, o nosso povo seja visitado pelo Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua saúde. Por isso tem misericórdia, Senhor, faz o bem na nossa terra. Quebra essa maldição, liberta-nos, ó Deus, da morte, da destruição, da enfermidade. Vem com a tua glória, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, como povo brasileiro, mas também como povo de Deus, como igreja, quando não fazemos, como eu estava falando agora há pouco, quando não fazemos aquilo para o qual nós fomos criados, aquilo para o qual nós fomos estabelecidos, germinados pelo Senhor. Por isso tem misericórdia, perdoa-nos, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tua cura se derrame, visitando nossos nervos, nossos tendões, nossa coluna, toda enfermidade, toda inflamação, infecção, olhos, ouvidos, coração, pulmões, rins, artérias, pâncreas, recebam a vida. Tireoide, receba a vida. Eu repreendo a célula cancerígena, eu repreendo o diagnóstico, o veredito médico e declaro o poder da vida, o poder das águas curadoras que se derramam do limiar do templo e se apoderam das nossas famílias, nossas casas, nossos queridos, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, na questão financeira, profissional, material. Estamos vivendo um tempo que só o Senhor pode abençoar, pode abrir portas, pode liberar da tua prosperidade, do teu sucesso, da tua vitória. Por isso derrama-te, ó Deus, vem com o teu suprimento, com a tua prosperidade, ó Deus, com as tuas estratégias, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos
pelos nossos ministérios, a igreja, como a pastora Mara, o bispo Antônio, o pastor José Pinheiro, tem falado, tem conversado. Senhor, nós queremos viver a tua vontade. Nada melhor, nada mais excelente e perfeito do que viver a tua vontade e realizarmos a respeito dessa vontade, estarmos abertos a incorporarmos a tua vontade e os teus propósitos. E o Senhor com certeza nos dará dias maravilhosos como o Senhor tem nos dado até hoje. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, e as consolações, as ricas consolações do Espírito Santo da promessa, se derramem poderosamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa, realizadora, e que o Senhor lhe dê vigor, que o Senhor se derrame sobre a tua vida, te inspirando, e nós voltamos amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Amém? Um beijo para você, fica na paz. Tchau, tchau.